Hoje recebo em estúdio Carlos Fontelas de Carvalho, CEO da ADP, Automatic Data Processing, uma empresa que fornece serviços para a gestão de recursos humanos das empresas, em particular para a payroll. Licenciado em Gestão, fez grande parte da sua carreira no mundo automóvel, pela qual é apaixonado, na Avis Rent-A-Car, em Portugal e depois em França, até se juntar à ADP, onde está desde 2013. Começou como responsável pelos grandes clientes, passou a presidente para o mercado francês e assume agora a liderança da empresa em França, Suíça e mais recentemente Suécia. Define-se como um líder humanista, como um chefe de equipa que gosta de motivar e incentivar os seus colaboradores a dar o melhor de si. Sensível às temáticas ESG, tem a diversidade, a inclusão e o bem-estar dos colaboradores na sua agenda de gestor. A exemplaridade e a humildade são valores importantes na sua liderança. É de tudo isto e de muito mais coisas que vamos falar agora. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Carlos, antes de mais, pedias para fazer um breve resumo da tua carreira, como chegaste à ADP e também dar-nos uma ideia da dimensão da ADP, porque é menos conhecida em Portugal. Então, começo em Portugal, não é? A sair desta grande universidade que é o ISEG. Passei a seguir na KPMG, mando um abraço para os meus antigos colegas. A seguir à KPMG, uma breve passagem no Exército Português. A seguir ao Exército Português, depois então uma pequenina empresa e depois a minha aventura na Avis Rent-A-Car. A Avis Rent-A-Car abriu-me ao mundo da tecnologia e os serviços, que é depois coisa que eu já nunca mais abandonei, ou a tecnologia ao serviço, vamos dizer assim. E então fui patrão das operações logo para começar em Lisboa. Estamos a falar do início da Expo 98, numa altura em que há uma Lisboa antes da Expo 98 e uma Lisboa depois. Depois patrão operacional de Portugal e Espanha, depois em França, e então chego à França pela mão da Avis Rent-A-Car, e até que uma grande headhunter americana me contacta. Eu tive que ir ao Google para saber o que é que quer dizer ADP. Para a maioria até dos franceses, a ADP não é Automatic Data Processing, é Aéroport de Paris. Mas eu nem uma nem outra, ou seja, tive que ir ao Google saber o que é que era, e então vi a grande dimensão dessa empresa, aceitei o desafio de fazer algumas entrevistas e depois decidi que era aqui que eu queria fazer um salto da minha carreira. Boa. E a ADP atualmente são quantas pessoas? Então, a ADP, a minha responsabilidade direta, estamos a falar de 3.000 colaboradores, mais ou menos 3.000, ligeiramente superior a isso, mais de 2.000 em França, e depois a trabalhar para os clientes franceses tenho quase 1.000 pessoas na Tunísia, mais de 300 também na Roménia, e também tenho depois a responsabilidade desse tal Business Unit na Suíça, e aí somos poucos, aí tenho 50 ou 60 pessoas, e agora mais recentemente também na Suécia. A ADP, o que é conhecida, a ADP no mundo dos recursos humanos é bastante conhecida, nós somos líderes mundiais, digamos, da gestão do capital humano. É óbvio que o nosso produto, vamos assim dizer, o serviço que prestamos mais conhecido é a edição e o cálculo das folhas de salário. Nós editamos, por exemplo, em França, eu edito mais de 3 milhões de folhas de salário todos os meses no setor privado. Impressionante esse número, mais de 3 milhões de folhas de vencimento. Mas também tudo o que é a gestão de tempos e atividades, os módulos de recrutamento, módulos de talento, processos administrativos, tudo aquilo que é chato também na área de recursos humanos e que envolve muito envolvência legal. Nós damos uma ajuda muito forte e com isso somos líderes de mercado também em França já há mais de 35 anos. Muito bem, aquela área menos sexy dos recursos humanos que Vamos não assim dizer gostamos que sim. tanto de falar. Mas não estamos aqui tanto para falar dessa parte, mas mais da tua parte de líder. E tu defines-te como um líder humanista. O que é isso de ser um líder humanista? Como é que defines assim uma cultura para um líder humanista? Bem, em primeiro lugar, e é engraçado que me identifico
mais do que me defino, identifico-me e é também dito pelas pessoas que me rodeiam. Porque para mim, em primeiro lugar estão as pessoas, a seguir estão as pessoas e em terceiro lugar estão as pessoas. E isso para mim é capaz de ser então a minha marca, porque considero que a soma de um grupo pode fazer coisas impressionantes. E então é isso que eu tenho vindo a recolher como experiência neste momento, mais de 25 anos de experiência como líder, em diferentes países europeus, ou com culturas diferentes, e que em França faz um sentido enorme porque nós temos um negócio que se baseia muito nesse tal serviço que fazemos às empresas, ou seja, temos muitos colaboradores com hierarquias diferentes, com situações diferentes, embora seja uma população na sua maior parte de quadros, vamos assim dizer, mas desde parte que são juristas a uns que são técnicos informáticos, e a gestão das pessoas assume uma preponderância muito grande. O talento, o focus e o engagement das pessoas é muito forte. E então tem de ser muito forte. Eu dizia, tem de ser muito forte para se dar um bom serviço. E eu dou uma importância muito grande a isso. Percebo perfeitamente e concordo contigo, mas como é que consegues equilibrar essa busca com também a obrigação de ter bons resultados financeiros? Porque falamos sempre muito em bem-estar dos colaboradores, obviamente, tratá-los bem, motivar, liderar, mas enquanto CEO também tens aquela obrigação de resultados que os teus acionistas te exigem. É inevitável. Sem resultados a empresa não sobrevive e o foco sobre os resultados é muito forte. E então a maneira de o fazer é partilhar essa mesma visão e partilhar essa mesma ambição com as pessoas que te rodeiam. E partilhar essa visão é dar a noção de que todos temos a ganhar se atingirmos os resultados para os quais nos dão esses objetivos. E é dar essa vontade e a partilhar essa vontade de querer chegar lá. Chegar lá com pessoas contentes no seu posto de trabalho, chegar lá com uma vontade de participar, chegar lá enriquecendo-se a si mesmo nesse mesmo caminho, em termos de currículo, em termos de experiência, em termos de satisfação de trabalho. E como é que na prática isso faz? É mais comunicação, formação, um conjunto disto tudo? É como uma receita para fazer um bom bolo. Temos um bocadinho de tudo, mas eu diria que transparência, muita transparência. A transparência é muito necessária porque nós temos que tomar riscos na altura que estamos a tomar decisões e não ter medo de tomar decisões sem ter todos os dados em cima da mesa. Dizer que é muito importante haver aqui uma lealdade de ideias em que as pessoas possam criar todas as condições para que as pessoas possam expressar a sua opinião e no fim compreenderem porque que uma decisão foi tomada num sentido ou noutro. Isso é muito importante, então por isso é que eu volto à transparência, à comunicação e quando eu digo lealdade de ideias não é todos pensarmos da mesma maneira, é a lealdade de ideias de uma pessoa poder sentir-se aberta a poder exprimir aquilo que considera no seu ponto de vista o melhor para poder avançar, mas que depois possa aceitar a opinião dos outros num teste que fazemos ou numa opção que tomamos, que pode não ser na altura a mais correta, mas há uma decisão a tomar. Então há aqui muito à volta da transparência, sim. Mostrar o caminho. Mostrar o caminho, sempre. Uma visão. É por isso que eu não mostrar a visão. A visão como sendo essa fotografia, esse estado final onde todos querem chegar. Isso é muito importante. É que as pessoas que estão à volta da mesa quererem participar quererem aparecer nessa fotografia. Muito, muito bem. Estive a estudar, obviamente, um bocadinho a preparar aqui o nosso podcast e dizes a certa altura que não gostas da gestão pelos likes. O que é que queres dizer com isso? Há uma tendência atual, e são das coisas que se vê de talvez até numa nova gestão, de haver uma tentação muito grande de ser popular. Uma tentação muito grande de agradar a todos. Uma tentação muito grande de fazer coisas que no fim não deem aso a conflitos. E então considero isso a tal gestão por likes. Toda a gente, se eu fizer isto, vou ter muitos likes. E eu considero que essa gestão, por vezes, a curto prazo, pode dar uma satisfação, mas pode não levar a empresa ao seu bem final, que é a sobrevivência contra a concorrência. Então sou muito contra
essa popularidade que pode muito rapidamente até ser mesmo um populismo, uma forma de populismo de gestão, e que se vê entre algumas pessoas que, quando tomam uma decisão ou quando dizem qualquer coisa, começam logo a olhar à direita e à esquerda para ver se toda a gente está a sorrir. E isso não, para mim não é gerir. Porque assumimos o facto que tomas também decisões que são impopulares. Por vezes são impopulares porque nós temos acesso a determinadas informações que nem toda a gente tem, porque tomamos decisões para conseguir, porque é como se fosse um jogo de xadrez, estamos a pensar na terceira ou na quarta jogada e não forçosamente só na jogada a seguir, e por vezes essa mesma decisão que possa parecer menos popular é aquela que vai levar a empresa e as pessoas ao bom caminho, segundo a experiência que nós temos e que a equipa te dá apoio. Aqui falamos muito do propósito das empresas, que têm que ir além dos números, do EBITDA e dos resultados puramente financeiros. Qual é o propósito da ADP ao qual aderem os seus colaboradores para seguir essa visão? É óbvio que temos aqui alguns chavões e utilizar aqui alguns termos em inglês. O primeiro é Win as One, e nesse Win as One tem aqui duas coisas muito importantes. A primeira parte, como é óbvio, do ganhar, não é? Ou seja, atingir resultados, isso é muito importante, mas o as one, como equipa. E eu gosto muito de falar sobre isso. O sentimento de que temos que vencer, eu costumo muito dizer à minha equipa, gosto muito da noção, e daí todas as minhas piadas vão parar quase sempre ao mundo automóvel, nos exemplos que vou dar, que eu gosto muito da pole position, porque é aí que a nossa vista é mais desafogada em relação aos outros todos, e então o querer ganhar, mas o querer ganhar como uma equipa, vamos todos, porque todos temos a celebrar se conseguirmos esse mesmo, e então a nossa visão é mesmo isso, ganhar, mas ganhar como um só. Todos em cima do pódio. Muito bem. Podes partilhar connosco um exemplo em que uma boa prática na gestão de pessoas teve um impacto nos resultados da empresa? Podia dar aqui algumas situações bastante felizes e que me deixam bastante satisfeito para um dia mais tarde escrever uma biografia. Mas ultimamente gosto muito de partilhar e de me sentir como uma missão cumprida de toda a equipa, a nossa gestão feita durante o Covid. Nós, de um dia para o outro, penso que aqui em Portugal também se passou assim, mas vou-me sempre lembrar do famoso 16 de março de 2020. O presidente Macron vem à televisão e diz: a partir de amanhã toda a gente em casa. E toda a gente em casa, para mim, para a minha empresa, como líder, significava quase 3.000 pessoas a trabalhar com o seu computador em casa, a servir clientes que precisávamos calcular, não importa como, o seu salário a tempo e a horas, e era com isso que as pessoas contavam. E isso aconteceu sem falhas durante 2 anos, porque durante 2 anos completos todas as pessoas estiveram em casa, ninguém pôs os pés no escritório. E isso só aconteceu porque havia mecanismos de conhecimento entre as pessoas muito fortes. Havia uma ligação muito forte entre as pessoas. Nós tínhamos um conselho de direção todos os dias às 6 da tarde estávamos juntos, e que se reproduzia nas diferentes hierarquias, e o facto de nos conhecermos e sabermos bem qual seria o objetivo e de partilharmos essa vontade de querer servir bem, nós sentíamos no nosso negócio que também éramos um negócio essencial. Porque dependiam de nós mais de 4.000 empresas que, se não tivessem o seu ordenado ao fim do mês, não podiam fazer face às despesas e a toda esta situação, e correu muito bem. Eu acho que correu muito bem porque havia visão, havia uma vontade de fazer bem, e havia recursos disponíveis e mecanismos que funcionaram muito bem. Gosto muito de utilizar esse exemplo porque foi realmente um exemplo de sucesso da nossa empresa. A máquina estava bem oleada para enfrentar assim Vamos uma dizer coisa... que sim. E testada, porque nós fazíamos exemplos, por vezes havia situações, muito rapidamente havia situações onde dizíamos: agora, esta semana vai toda a gente para casa, e as pessoas diziam: mas vai haver, mas porquê que fazemos isso? E rapidamente vamos toda a semana para casa, acabou por ser durante 2 anos, mas as pessoas não era a primeira vez que estavam a utilizar os mesmos recursos. E o que é que tinham que fazer? Havia um protocolo, havia treino para isso.
Se calhar o facto de também ser uma empresa americana ajuda, não? Se calhar ajudou, essa antecipação do worst case cenário. Exato, reconheço aí, acho eu, aí a mão dos americanos. Além desse desafio do Covid, que foi obviamente muito importante para todos os gestores, ao longo da tua carreira, quais foram outros desafios que nos possas dizer na gestão de pessoas? A gestão de pessoas de diferentes origens e de diferentes experiências, por vezes ao início pode não ser fácil. E eu digo isto porque também há pessoas, ou há gestores, que têm a tendência de trazer para junto de si as pessoas que têm o mesmo nível de experiência e o mesmo nível de formação. Uhum. E aí torna-se tudo muito mais fácil, porque até já sabemos e muito rapidamente temos automatismo. Mas depois vamos ter sempre todos o mesmo ponto de vista e a mesma maneira de ver as coisas. E então eu digo sempre isto porque por vezes ao ter ao torno da sala pessoas que nem sequer, que temos que às vezes até utilizar expressões em língua estrangeira porque nem todos percebem o que é que se está a passar ao torno da sala, mas que têm experiências e uma diversidade muito grande de opiniões, pode não ser fácil. E não foi fácil, já houve alturas que não foi nada fácil, porque mesmo no não dito, ao torno de uma mesa, por vezes pode haver posturas que podem ser consideradas muito agressivas para umas culturas e para outras não. E tenho muitos exemplos sobre isso, em que um italiano, de uma maneira muito clara, é muito direto e muito expressivo, enfrenta um inglês e o inglês pode se sentir completamente ofendido por essa maneira tão direta e, por sua vez, o inglês pode estar muito chateado e não dizer nada e estar numa situação ainda de mais agressividade que o italiano. Mas vamos passar esses estereotipos, mas dizer que sim, às vezes gerir pessoas com experiências e origens diferentes pode ser uma dificuldade. E em segundo lugar, gerir situações onde o talento começa-te a escassear porque a concorrência subitamente por disrupções tecnológicas começa-te a contratar pessoas e tu tens que manter um nível de serviço constante e muito rapidamente tens que tomar decisões para guardar os melhores talentos, não ferir todas as outras pessoas porque vais ter que fazer diferenciações a curto prazo para guardar determinado tipo de pessoas e não impactar a equipa toda. E às vezes há alturas em que isso foi muito duro de gerir, mas mais uma vez são ensinamentos que nos servem depois para o futuro e que hoje considero como boas lições. Isso é uma coisa que muitos gestores enfrentam aqui em Portugal, em muitas empresas, em particular nas tecnológicas como a ADP, em que no mercado onde já há escassez de talento, há uma verdadeira guerra, roubam-se os melhores talentos a uma empresa, que estão uns anos numa, depois vão para outra, às vezes até voltam para a empresa inicial. Como é que vocês gerem isso na ADP? Com uma vontade de proporcionar à pessoa para já de a ouvir, de dizer, de a ouvir no sentido de qual é o caminho que queres percorrer, a vontade que ela tem de fazer determinada missão. E digo isto muito importante porque este tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida do trabalho começa a ser cada vez mais importante e mais evidente nas escolhas de hoje. Ou seja, podendo, e temos aqui utensílios que já se utilizam agora de uma maneira normal, como o teletrabalho, como determinado tipo de benefits que podemos dar à pessoa para ela sentir mais esse mesmo equilíbrio. O teletrabalho na ADP é uma realidade escrita na nossa lei interna desde 2011, ou seja, falava-se muito pouco nessa altura e nós já falávamos de teletrabalho. Mas é verdade que são desafios que se põem neste momento muito fortes e eu sinto porque acompanho o que se passa aqui em Portugal e sei que em Portugal ainda há um desafio ainda maior, que é o facto de haver teletrabalhadores estrangeiros a trabalhar para empresas estrangeiras e estarem aqui em Portugal. Isso faz perdão utilizar este termo, uma decalagem de salários muito grande, em que uma pessoa pode estar até no mesmo vizinhos do mesmo prédio a terem as mesmas funções e um trabalha para uma empresa suíça e outro trabalha para uma empresa portuguesa e podem um ganhar 3 vezes mais do que o outro a fazerem exatamente a mesma função. Isso cria novas dimensões aqui, que poderíamos estar aqui um bocadinho a falar sobre isso, mas que vai haver, que neste momento ainda não se fala muito sobre isso, mas que vai criar novas maneiras de gerir completamente diferentes. E então, a nossa maneira é tentar ouvir, para ouvir a pessoa, para sentir qual é a sua ambição,
e tentar adaptar nesse mesmo caminho, porque tenho a possibilidade e a riqueza na ADP, como somos um grupo que estamos presentes em 140 países, de poder mesmo dizer se ele hoje está aqui, mas amanhã tem a ambição de trabalhar no Canadá, ou tem a ambição de trabalhar no Brasil, ou tem a ambição de trabalhar na China, se calhar há um caminho para se poder fazer isso. Isso geograficamente. E outra é, ele pode começar numa área técnica, a seguir ir para uma área jurídica e para uma área mais de serviços. E isso permite-nos, vamos dizer, ter a felicidade de poder gerir mais ou menos isso na ADP e de ter hoje índices de turnover bastante baixos na nossa empresa e de poder dizer que, ainda agora recentemente, eu tomo sempre o pequeno almoço com todas as pessoas que fazem mais de 35 anos de empresa. Faço questão de fazer isso pessoalmente e há pouco tempo São muitas? tinha Com 35 anos de empresa? Bastantes. E inclusivamente agora foi há 15 dias uma que fez 40 anos. E a vontade com que ele continua a trabalhar. Impressionante. É bom sinal, é bom sinal. Portanto, se bem percebi, a tua recomendação seria personalizar ao máximo a proposta de valor da empresa ao potencial e ao desejo do colaborador, quando o queremos manter. É inevitável neste momento. Claro, temos que fazer, tentar aproximar-nos da vontade do colaborador o máximo possível. Falamos aqui dos teus principais desafios e eu queria que me contasses um que correu mal. Uma coisa que querias fazer e a coisa correu mal. Há uma coisa que eu gosto muito de fazer, é ajudar os meus colegas, ajudar as pessoas que trabalham para mim a crescer. Sempre fui também um mentor, e um mentor inclusivamente é algo que na ADP se certifica e que se dá treino para isso, e sempre gostei muito de fazer. E foi antes do Covid, tinha dentro dessa equipa que eu dava mentorship, e na França há um desconhecimento muito grande do que se passa às vezes noutros países, porque a França é tão grande em termos de oportunidades que a saída de talentos não é assim tão forte para outros países, que eu estava a preparar 2 pessoas para poderem abraçar desafios nos Estados Unidos. E o que correu mal foi, em determinada altura, eles começarem a competir entre eles para ver quem é que ia primeiro, quem é que conseguia fazer melhor. E isso no fim deu que nenhum foi. Porque além de... porque eles estavam-se a fazer mal a eles mesmos quando estavam a tentar sobrepor-se um ao outro, a tentar ter missões mais cedo do que o outro, numa sensação que tinham de que não havia lugar para toda a gente, eu havia de conseguir mais. E isso foi algo que eu na altura não identifiquei logo de seguida, que acabou por correr mal, porque nas entrevistas que eles iam, foi quase evidente que diziam, e é por causa disso que eu sou melhor que o outro, ou melhor que a outra. E isso foi logo visto como uma coisa, lá está, e isso também é uma das coisas que no recrutamento faço muito, que é, além de uma pessoa não recruta competências, porque as competências começam a estar, é aquilo que está mais escrito no CV, uma pessoa recruta atitudes e comportamentos, e eles viram nessas atitudes e comportamentos qualquer coisa que podia ser reproduzível depois no futuro, e correu muito mal, porque eles não sequer perceberam muito bem o que é que estava a passar, e acabaram, um e o outro, a não ser escolhidos. Um deles acabou por sair da ADP, porque houve ali uma competição que não foi nada sã entre os dois para conseguir esse mesmo lugar, um primeiro que o outro. Uma coisa parva, vamos dizer assim. E o que é que vais fazer diferente da próxima vez para isso não acontecer? Ouvi-los e sentir qual é a verdadeira motivação finalmente para crescer. E talvez numa dessas conversas, eu, se tivesse mais atenção, se calhar algum deles ia-me deixar escapar que uma das suas motivações era conseguir primeiro que o outro. E poderíamos ter resolvido a situação, ou tentar dar a volta a isso, e menosprezei um bocadinho essa dimensão, que para mim nem sequer estaria em jogo.
Obviamente. Sabes, até porque já falamos disso antes, creio eu, que os estudos internacionais mostram que os gestores portugueses têm tantas qualidades como outro qualquer de outra nacionalidade, menos num ponto que é o desenvolvimento dos colaboradores, dos N-1, porque existe aqui, à partida, é o que dizem os estudos, uma aversão ao risco, um medo que o colaborador venha e me tire o lugar. Basicamente, se ele souber tudo o que eu sei, ele vai-me tirar o lugar, portanto, se calhar não vou fazer tantos esforços no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Sei que tens uma opinião sobre isso. Tenho, para já, porque considero que é assim, não se deve ter esse medo. Mas talvez, e tentando legitimar esse medo, eu diria que o chefe que faz isso é porque ele mesmo não tem perspectivas futuras. Uhum. E isso é o que o faz pensar em determinada altura, e isso acontece, se calhar, mais do que seria habitual, porque talvez o seu diretor, o seu executivo, também não lhe dá perspectivas futuras. E então ele, ou não dá perspectivas futuras a esse chefe, ele não vai fazer crescer a sua equipa. Mas considero isso, como lá está, uma falta de visão completa, porque à conta disso, a empresa não cresce, à conta disso, o talento não se desenvolve, e à conta disso, talvez, é por isso é que vemos de uma maneira não direta, mas acaba por acontecer, uma empresa concorrente que tem uma perspectiva completamente diferente, a querer ganhar e a ganhar cotas de mercado sobre uma empresa em que durante 15 e 20 anos nós vemos que estão sempre os mesmos diretores nas mesmas posições e nem para eles isso é bom. E temos que analisar porque é que isso aconteceu. Isso aconteceu porque eles próprios não têm perspectivas de futuro, e talvez isso possa acontecer num mercado tão pequeno como o mercado português, mas isso vai fazer com que toda essa roda pare, porque se não há perspectivas para mim como diretor-geral, quer dizer que não há perspectivas para o diretor de operações, quer dizer que não há perspectivas para o manager de proximidade, quer dizer que não há perspectivas para o colaborador. E isso é uma rotina muito viciante de uma maneira negativa. Por isso eu diria que fazer com que as pessoas cresçam e poder com que as pessoas de uma maneira normal e legítima possam ambicionar o lugar que temos, dá-nos perspectivas, e é verdade, porque a minha diretora, o que ela me diz é liberta-te o mais depressa possível do que estás a fazer agora, quando houver pessoas a fazer, e eu posso-te dar novas missões. Mas isso tem que ser em cadeia, não pode ser só a nível de um só lugar. É um dominó grande. Muito bem. Um dos temas que nós tratamos mais na RH Magazine, porque é um tema super interessante para os responsáveis de RH e para os colaboradores, de forma geral, é a diversidade e a inclusão. E também a equidade, que não é bem a mesma coisa. Como é que vocês, sendo uma empresa americana que tem sempre rácios para tudo, nas empresas, cotas para qualquer coisa, como é que vocês gerem aqui a diversidade e inclusão? Em primeiro lugar, sinto-me feliz porque tenho uma certa autonomia para poder gerir isso. Utilizando aqui outra expressão, profit is freedom. Há uma autonomia muito grande da minha gestão, no sentido de que é bastante focada nos resultados, e então, como chego a esses resultados, ouvem-me bastante. Desde que chegues lá? Exatamente, quase assim. Diversidade e inclusão são muito buzzwords, mas na realidade, e poderia repeti-las sem fim, são winning words. Diversidade, porque ainda há bocadinho falamos sobre isso, que é poder haver diferentes perspectivas ao torno de uma mesa para se chegar a uma determinada solução, e isso só se consegue com diversidade. E diversidade pode ser diversidade de idades, gerações diferentes de pessoas com experiência e sem experiência, pode ser diversidades porque têm origens geográficas diferentes, pode ser diversidades porque têm experiências e passados e vivências diferentes, dependendo da sua própria cultura. Mas depois falas aí de outra coisa, que é a inclusão, que é, e utiliza sempre este exemplo: diversidade é convidar toda a gente para o baile, a inclusão é fazê-los dançar. E na inclusão é poder, e aí entra mais o teu papel como líder, dares oportunidade a todas as pessoas nos momentos-chave, nos momentos importantes, de poderem se exprimir e podermos testar essas mesmas opiniões. Porque se nós temos alguns prejuízos, não é? Na maneira de dizer, não é? Prejuízos já é a minha maneira
traduzir a palavra francesa para português, não é? Dizermos alguns preconceitos. De dizer, está bem, depois eu vou ter que te ouvir, mas já sei que o que vais dizer não se adapta a esta situação. Aí começamos a entrar num bias que é muito negativo. E então como é que isso se faz? Há aqui algum treino, por exemplo, e nós passamos, eu quis que toda a minha equipa passasse por um treino do unconscious bias. Há coisas que nós fazemos que não estamos a pensar que estamos a ter já uma mente um bocadinho desviada daquilo que é um conceito de diversidade e inclusão, e isto treina-se. E considero então, infinito, completamente, que a diversidade, a inclusão e essa equidade, e a equidade é na adaptação correta dessa mesma oportunidade que vamos dar, porque nem só dar a palavra a todos, nem todos podendo falar, é considerando as diferenças de cada um, como é que eu posso adaptar essa mesma oportunidade. Considero que com isso, pelos resultados dados, que é a melhor maneira de fazer crescer a empresa, porque toda a gente atrás de nós vão estar managers e colaboradores, e eu vou dizer que só tenho 3.000, mas já considero uma família grande, que eles vão estar sempre atentos a tudo o que nós vamos fazer e vão se sentir identificados ou não identificados se veem a sua direção a tomar decisões que podem considerar justas, não na popularidade, mas justas por participação, justas porque percebem, justas porque são transparentes. E isso consegue-se com diversidade e inclusão. Muito, muito bem. Vamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu queria te ouvir sobre as tendências emergentes em gestão de recursos humanos. E sendo aqui líder da ADP, ainda deves ter aqui muitas informações enquanto líder e também dos teus conhecimentos, obviamente, de uma empresa como a ADP. Vou dizer assim, tenho o privilégio de poder falar com direções de recursos humanos de grandes empresas, não só em França, mas mesmo dizer a nível europeu, porque tratamos o payroll a nível internacional com muitas empresas. O que é que eu poderia dizer aqui? 3 tendências. A primeira acabamos de falar, essa gestão com diversidade e inclusão. Não façam disso só uma buzzword, não façam disso como eu disse a palavra uma diversidade e inclusão, pronto, está feito, e depois continuo a fazer à minha maneira. Utilizem, testem. Se gostam do risco, tomem o risco de poder sentir e ouvir pessoas que não era a pessoa que logo a princípio podiam ter escolhido para fazer parte desse grupo. A segunda seria, e também falámos aqui um bocadinho sobre isso, porque estamos a falar de tendências atuais, é uma tendência de gestão que é customizar a proposta de trabalho, a proposta de missão que temos para a pessoa que temos à nossa frente. A gestão de talentos, fala-se muito em gestão de talentos e na escassez do bom talento para o bom momento. As novas gerações têm uma maneira diferente de ver. Eu diria que melhor, porque é mais adaptada para o mundo em que vivemos, e eu sou muito otimista em relação a isso. Mas outra buzzword que era o Job for Life, ou uma pessoa pensar na carreira logo desde os 20 anos e depois seguir a mesma linha, isso acabou e não é mau, porque agora temos acesso à informação e podemos ter a escolha de mudar. Então diria que uma tendência de gestão muito grande que é essa customização da proposta para uma pessoa. Cada pessoa tem direito a ter, segundo a sua ambição, uma visão do seu papel na empresa, e para isso vai ter que ter uma proposta muito adaptada àquilo que é o valor acrescentado que ele vai dar e aquilo que nós queremos dele, porque também queremos atingir resultados. E dizia para concluir, e não falámos sobre isso aqui, que está a haver neste momento uma verdadeira revolução com o que estamos a falar do OpenAI, da inteligência artificial. Eu considero, por tudo o que tenho ouvido, que realmente é qualquer coisa que veio para ficar e muito, muito forte. As empresas que pensam que isto é mais uma tendência pequena podem sofrer a curto prazo consequências muito graves em termos de não acompanhar esse mesmo investimento. Então diria que há 2 tendências aqui. Há uma tendência, e mesmo para concluir, que é a OpenAI vai servir para substituir pessoas ou vai servir para nos tornar melhores. E penso que a tecnologia vencedora, e não é só porque é bonito dizer isso, é para nos tornar melhores, porque há aqui uma oportunidade enorme de sermos mais eficazes, há aqui uma oportunidade enorme de aprendermos mais rapidamente, uma oportunidade enorme de darmos mais equidade
porque ela pode ser compensada por o que a AI nos vai dar, para que haja mais oportunidades a que todos possamos participar aos resultados dessa mesma empresa, aos resultados da missão que nós vamos dar, porque a inteligência artificial vai nos tornar, é como se, e acabo com esta pequenina anedota, como se nos fosse dar superpoderes. Nós vamos nos tornar muito melhores porque vamos estar acompanhados de algo que nos vai ajudar, que antes se chamava ter um livro ao pé, depois chamava-se poder ter acesso ao Google, agora passa-se onde quer que esteja, onde quer que eu faça, vai haver qualquer coisa que vai-me poder dizer é melhor fazer desta maneira porque há estes exemplos, ou é melhor ir por aqui porque há uma maneira de mais rápida de aí chegar. A OpenAI mais conhecida de toda a gente é quando nós caminhamos com o GPS e com o Waze, que agora já não nos passamos. Toda a gente sabe chegar de Telheiras ao Rossio, mas o Waze diz, faz por aí, vais demorar muito mais tempo. O que é que isso é? É AI e nós não queremos perder tempo. E então eu considero que isso será uma tendência de gestão que vai ser aplicada em muita coisa e que é preciso que os líderes, os gestores, estejam muito atentos e comecem a trabalhar em case studies de como isso pode se adaptar na nossa empresa, como é que isso pode adaptar no nosso serviço, no nosso produto, porque o concorrente já está a pensar nisso. E para ser um bocadinho mais específico, nas funções de recursos humanos, que eu sei que é uma coisa que está a preocupar aqui muito da nossa audiência, que funções é que tu achas que podem ser eliminadas? Eu não diria isso, mas sim, provavelmente sim, aliás, eliminadas, e que outras é que vão aparecer? Eu diria que tudo o que é tarefas administrativas, claro, colocar o papel A com o carimbo B ou preencher os campos de 1 a 10, esse tipo de coisas vai ser feito de uma maneira automática. Mas isso, Carlos, já é a digitalização, já é o que fazemos já há muito tempo. Eu quero estamos a falar onde a inteligência artificial vai mesmo... É por isso aí que eu estou a dizer. A inteligência artificial vai interagir em que é a inteligência artificial que vai ver o documento e que vai saber em determinada altura o que é preciso preencher e para onde enviar, sem haver única interação humana para isso. E isso vai acontecer muito rapidamente. Mas digamos que a nova geração também nunca esteve interessada a trabalhar sobre isso. Exato. Antes havia muita pessoa a trabalhar por isso e fazia disso carreira. Hoje ninguém quer trabalhar sobre isso. Por isso ainda bem que vem, porque não vamos ter pessoas para trabalhar sobre isso. Onde vai, então, tudo o que seja, vamos dizer, tarefas administrativas, processos protocolares, são coisas que vão evoluir de uma maneira muito rápida. Já está a acontecer. Onde as coisas vão se melhorar? Em tendências de, olha, por exemplo, no recrutamento e seleção, porque nós vamos ter a ajuda da inteligência artificial para ir buscar exemplos onde nós nem pensávamos sobre case studies que existem mesmo dentro da própria empresa sobre sucessos de determinado tipo de missões, e a inteligência artificial vai ser capaz, com alguns algoritmos, saber qual é a melhor pessoa adaptada para determinado tipo de missão por causa dos comportamentos adotados. Penso também nos recursos humanos, em tudo o que é a facilidade que a inteligência artificial nos vai dar para poder selecionar e encaminhar segundo as necessidades de uma determinada pessoa, poder-lhe dar exemplos de como já se aconteceu bem no passado com exemplos de outras pessoas, e dar uma visão positiva do caminho a percorrer dessa mesma pessoa dentro de uma empresa, dar exemplos positivos de como é que a pessoa pudesse projetar numa carreira de engenheiro ou numa carreira de gestor numa determinada empresa, porque a inteligência artificial vai nos permitir como se antecipar e visualizar esse mesmo futuro, em termos de jogar e fazer uma arte de simulação que hoje é muito difícil fazer, porque não passa de opiniões que a gente possa ter, e aí vai utilizar a estatística da economia portuguesa, vai utilizar a estatística da economia portuguesa mais a espanhola, vai utilizar a estatística... E vai-nos mostrar coisas que nós, não por causa da cultura. Sim, e disso tudo, exatamente, não conseguíamos ver. Sim, completamente. É um mundo novo e muito interessante o que está aí à nossa porta. Vamos acabar o nosso podcast sobre essas palavras. Muito obrigada, Carlos, por ter estado aqui comigo em estúdio. Até uma próxima oportunidade. Por esta oportunidade. Obrigado. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred.